Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas incríveis sessões do Sedup Podcast. Eu sou Murilo e estou juntamente com os meus amigos Peterson, Luiz e Eric. E a gente vai fazer um debate, na verdade, né, sobre um assunto o qual assombra e muito a nossa geração, que é o preconceito na web. E para debater sobre o assunto, eu estou com meu amigo Josuan Diniz. Josuan, prazer em estar contigo nesse podcast. Josuan, perdão. Poderia fazer uma breve apresentação sobre você? Claro. Sou Josuan Diniz, eu tenho 43 anos, sou formado em administração, pós-graduação em gestão e negócios, sou empreendedor e também sou professor do ensino superior dos cursos de gestão da tecnologia e análise de desenvolvimento de sistemas no Senac. Perfeito, então. Antes de fazer nossas perguntas, continuar nosso debate, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o que seria preconceito na web. Pense em um preconceito na web como se fosse um cyberbullying. Só que, diferentemente do cyberbullying, o preconceito na web ele não se foca em somente uma pessoa em si, mas em sim um grupo de pessoas. O que seria um grupo de pessoas? Cearenses, catarinenses são um grupo de pessoas. Homossexuais, heterossexuais são um grupo de pessoas, que seria em relação a grupos sexuais, entende? E preconceito na web seria posts e comentários, mensagens feitos contra, que são mandados lá e são contra esses tais grupos. Um exemplo que eu posso dar para vocês é na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, que já faz mais de 12 anos, o Ceará acabou vencendo o Flamengo. E no Twitter, no antigo Twitter, hoje que é o X, uma tal de Maria, ela mandou o seguinte, que cearenses são uma raça de podres, feios e que também são escandalosos. Correto? Agora eu gostaria de passar o lugar de fala para o nosso amigo Peterson, para começar as perguntas. Olá, boa tarde. Eu gostaria de perguntar se o anonimato na internet contribui com essa toxicidade ou são coisas separadas? Foi perfeita essa tua colocação, eu ia trazer realmente esse ponto. Hoje, o principal fato de se estender essa prática é do anonimato. E aí o pessoal diz, mas eu tenho que criar uma conta. Cara, mas tu vai lá, cria uma conta fake e expõe, tu pode ser depois bloqueado, mas realmente o anonimato é o que mais faz perpetuar realmente essas práticas aí maliciosas. E uma pergunta, o VPN pode ser considerado uma forma de anonimato porque ele coloca o IP da pessoa em outro país, certo? E isso acaba, de certa forma, deixando essa pessoa escondida de políticas contra ela. Por exemplo, se uma pessoa acaba fazendo algo contra um preconceito na web, por exemplo, a VPN pode, de certa forma, ajudar ela a se esconder? Ele vai impedir a geolocalização da pessoa, né? Mas não seria, acho que, uma forma de se esconder. Eu acho que o preconceito ele está na pessoa, indiferente de onde ela esteja atuando. Se ela estiver em outro país, se ela estiver em casa, se ela estiver aqui do nosso lado. Isso vem muito mais de criação e de uma preconcepção que a pessoa tenha. Então, eu não vejo que pode atrapalhar talvez a punição, aí eu concordo nesse ponto, de localizar a pessoa. Mas aí as próprias redes, elas têm que trabalhar para bloquear isso, né? Bloquear com base no assunto que está sendo tratado. A VPN em si, né, é meio que proibido, né, em vários países, ou não? Eu não tenho essa informação, desconheço. Não tenho essa informação, perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta. Teve um caso recente de preconceito na internet que te chamou a atenção? E como você reagiu a ele? Eu vejo muito. Teve um recente agora, não posso nem dizer que foi na internet, embora a gente tenha que entender o seguinte: hoje tudo é na internet. Então, se a pessoa não está assistindo uma televisão, ela está assistindo um YouTube, está assistindo algum canal, um TikTok, então acaba se divulgando na rede. Teve um caso recente, agora muito recente, que foi da torcedora ali do Avaí, que ela proferiu palavras, eu acho que até era para alguém de um time, não lembro se era o time do Remo, proferir para os torcedores, né, falando sobre as questões sociais, sobre a cor, e aí isso ali chamou muita atenção, mas tivemos justiça, ela foi demitida, desligada do trabalho dela, né,
Ela tinha um salário ótimo, tinha uma vida ótima ali, e agora realmente vai passar um pouco por esse preconceito também que vai ser invertido agora. Que bom que isso está sendo levado a sério em si, né? Não é mais como antigamente que a pessoa falava e ela só excluía a conta e ficava impune. Exatamente, exatamente. E você sabe algum jeito de diminuir ou até acabar com o preconceito na web? Eu acho que, sendo muito realista, não existe uma forma da gente acabar com isso, sabe? Como eu disse, o preconceito ele está na pessoa, está nas famílias, está na sociedade. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte: existe uma diferença entre ter uma opinião e ser preconceituoso. Eu acho que a gente tem que separar muito bem isso. Sim. Às vezes eu posso ter uma opinião negativa em relação a alguma pessoa, sei lá, que venceu um campeonato. Eu não acho que essa pessoa aqui merecia vencer. Mas não por causa de uma questão racial, de uma questão de gênero, nada disso. Simplesmente eu posso ter a minha opinião. Agora, quando eu tenho o ódio, ou sem ter um motivo, certo? Aí sim, isso é o preconceito. E como que a gente vai trabalhar isso? Cara, conversar muito, né? O exercício da empatia, você tem que se colocar no lugar da pessoa. Tá, e se fosse eu? Se fosse eu que estivesse lá, se fosse eu que fosse a pessoa acima do peso, se fosse eu que fosse a pessoa baixinha, se fosse eu que fosse a pessoa cadeirante, você tem que se colocar no lugar da pessoa para entender o sentimento. Eu acho que essa é a única forma realmente da gente minimizar isso, mas eu acho que acabar, eu acho que não vai acabar porque eu acho que isso sempre existiu. Ô Gilson, você entrou num ponto muito interessante, cara. É essa questão da empatia. Eu percebo, eu li até um livro chamado Lado Bom do Lado Ruim. O que esse livro fala, na verdade. Ele fala sobre o significado da lágrima, para que ela serve. Porque tudo no nosso corpo possui um sentido, né? E a lágrima, ela tem a função de fazer aquela pessoa sentir empatia por você, para aquela pessoa se comover. E o fato de tu tá mandando uma mensagem na web, tu não tá vendo o rosto daquela pessoa que você está mandando a mensagem, que você está ofendendo de certa forma. Por isso as pessoas acabam se sentindo mais livres, assim. Eu acho que é isso. Você concorda comigo? Sim. A gente falou sobre o anonimato, né? Sim. E aí a web, né, a internet, ela tem a frieza, né, que vem muito de encontro com isso que tu falou agora. Quando você escreve e você envia, você não sabe qual vai ser a reação da pessoa, né? Você tem um sentimento naquele momento. Você pode estar com raiva, sei lá, o seu time pode ter perdido, você pode ter perdido o emprego, você pode ter perdido o seu emprego por uma pessoa que era de outra cor, e aí você, naquele momento de ignorância, né, você acaba mandando palavras ao vento ali, e aí realmente isso vai machucar as pessoas. Então a gente tem que pensar, mais uma vez eu volto na questão da empatia, que tem a ver com isso, que é assim, cara, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como eu iria receber essa informação? Como eu iria me sentir? Né? E isso vai fazer toda a diferença, porque assim, aqui, pelo menos nessa mesa aqui, todos, né, temos as nossas faculdades mentais bem elaboradas, todos podemos andar. E quantas pessoas não podem, né? E quantas pessoas sofrem preconceito por ser um cadeirante ou por ter alguma deficiência, uma necessidade especial, ou por ser de uma outra cor. Então a gente tem que sempre se colocar no lugar da pessoa e pensar o seguinte: eu gosto de dizer que nós não somos todos iguais. Eu tenho isso pra mim, até pode parecer agora que eu estou indo meio contra, mas eu digo o seguinte: nós somos todos diferentes. E o que a gente tem que fazer é respeitar a diferença um do outro e entender. Né? Então eu acho que esse é o ponto de empatia principal. E é triste porque a pessoa sofre por aquilo que ela não tem culpa, né? Exatamente. Algumas pessoas têm sorte, né, de ter nascido ou no berço de ouro, ou de ter nascido super bonitos, ou de, né, enfim. E outras pessoas não têm tanta essa sorte. Totalmente. E aí, né? Tipo, cara, aí é a questão da justiça, né? Daí a questão que, será que essa pessoa merece mesmo todo o ódio que ela recebe só por causa que ela nasceu assim? Acho que ninguém merece ódio de ninguém, né? Eu acho que a pessoa já tem os seus próprios problemas, todo mundo tem os seus próprios problemas, tem que lidar com os seus demônios, né, internos e, o dia a dia. E aí não precisa uma outra pessoa estar ali batendo mais em cima disso. Exatamente. Perfeito, Josué. A gente sabe que o preconceito ele vem muito antes da internet, né? E o senhor pensa que
A internet ela aumentou o preconceito ou só tornou mais visível o que já existia? Ótima pergunta. Eu acho que as duas situações. Eu acho que ela promove essa ampliação, porque a gente consegue capilarizar muito mais, né? Distribuir muito mais. Então, um post que eu faço aqui vai se espalhar pelo mundo todo. Então, isso realmente permitiu avançar. A questão do anonimato, né? Que daí a pessoa pode ali expor as ideias dela sem ser prejudicada. Então, acho que é um ponto. Mas eu penso que a internet também tem muita coisa boa. A gente tem que tentar buscar isso, né? A questão de ensino, de conhecer as coisas. Pô, hoje acontece, tu consegue, sei lá, pô, eu não tenho condições de visitar o Museu do Louvre em Paris. Cara, tu vai acessar um site, tu vai estar visitando isso ali, vai estar conhecendo. Então, assim, a gente tem que pensar nesse equilíbrio. A gente sabe que tem as pessoas que usam pro mal, mas a gente tem que tentar usar a internet pro bem e pro conhecimento. Certo, velho. Eu queria puxar um pouco pro lado pessoal do comportamento. O preconceito na internet, ele afeta a autoestima das pessoas? E quem faz ou no caso, posta certas coisas, ele sabe o que tá fazendo? Aí eu acho que vai depender muito da idade da pessoa. Eu vou dar um exemplo assim. Quando a gente vê crianças e adolescentes postando, eles fazem para machucar tudo, mas eles ainda não têm o conhecimento do que aquilo ali pode causar, sabe? Do que aquilo ali pode impactar na vida da pessoa até posteriormente. Pode repetir ali só a primeira parte? Como o preconceito online afeta a autoestima e o bem-estar das pessoas? E em relação à autoestima, pô, aí é totalmente, né? Vejam que eu tenho 43 anos de idade, como eu comentei ali no início e me apresentei. Às vezes eu tô olhando o Instagram de outras pessoas e eu digo, meu Deus, todo mundo tem uma vida melhor que eu, cara, inacreditável. Então vejo que mesmo quando a gente tem já um preparo, a gente sente isso, né? É normal. E eu vou falar um negócio, sempre vai ter alguém mais bonito, mais rico, mais em tudo. E a gente tem que entender que nós somos perfeitos do jeito que nós somos e temos que buscar a nossa felicidade, né? Então, afeta? Com certeza afeta, mas a gente tem que tentar fazer o exercício de que, cara, ninguém fica postando chorando, né? Ninguém fica postando, bati com meu pé aqui, eu perdi o... Não, tu sempre posta as coisas bonitas da tua vida, né? E é isso, é entender como o jogo é jogado. Entendi. Isso é meio absurdo até, porque muitas pessoas... gordofobia hoje é muito recorrente. Um estudo, uma pessoa que estava estudando gordofobia, ela conversou com... Ela foi rodando em muitos estados brasileiros, perguntando para pessoas que estão acima do peso se elas sofreram algum tipo de gordofobia na internet. E o relato é que 99,7% das pessoas que foram entrevistadas acabaram sofrendo gordofobia na internet. Que isso mostra, e aquelas pessoas ficam tristes, né? Com a autoestima baixa, e algumas acabam até se suicidando, tem casos. Isso é ridículo, na minha opinião. Sim. Nenhuma pessoa, na minha visão, merecia passar por isso. Eu concordo, como qualquer outro tipo de preconceito, né? A gente, até o lado negativo, a gente pode tentar buscar alguma coisa boa, sabe? Então, vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu na minha vida uma vez. Eu fui para Florianópolis e eu queria fazer um mestrado lá, certo? Fui para Florianópolis e queria fazer um mestrado. E aí, estava reunido ali centenas de pessoas na primeira aula, né? Só que não tinha vaga para todas as pessoas. E aí o professor falou o seguinte, olha, eu estou vendo aqui que tem mais gente do que o possível, né? Então eu vou trazer para vocês algumas regras aqui, como é que funciona. 90% da aula é em inglês, o material é em inglês e a apresentação do trabalho é em inglês. Cara, a metade foi embora já no intervalo. E eu fui um deles. E isso me motivou a estudar inglês. E aí eu estudei, sabe? Tipo, lógico, não sou fluente hoje, mas pô, consigo me virar bem. Então assim, o preconceito é ruim, mas a gente também pode tentar pegar, por exemplo, se tu não tá te sentindo bem com o teu corpo, eu acho que tu deve ir atrás para tentar melhorar. Lógico, aquilo ali não deve ser algo para te machucar. Mas tu deve, eu não estou satisfeito. Ou com o meu emprego, com quanto eu ganho, ou com o peso que eu tô, certo? Às vezes pode nem ser a questão de gordo, pode ser muito magro e eu quero ficar forte.
Cara, eu fui assim também, eu era magrinho, eu lembro que eu fui botar uma camiseta, pô, ficou sobrando o braço aqui, eu digo... Aí eu fui lá e comecei. Então, tentar usar até essa parte do preconceito como algo positivo pra tua vida, entendeu? Entendi. E o usuário, ele poderia ter alguma culpa sobre o que aconteceu e como ele poderia fazer para impedir que o preconceito se espalhe? O usuário que tu diz é a pessoa que está recebendo ou a pessoa que está fazendo? Que sofreu. Que sofreu? Olha, eu acho que em primeiro lugar é tu bloquear a pessoa, indiferente de quem seja. Acho que a gente tem que ver muito bem as amizades que a gente tem, porque isso influencia, né? Nós tivemos também no ano passado, aqui em Criciúma, um caso de preconceito, né? Numa escola da nossa cidade, as alunas foram expulsas, né? Então, eu acho que a punição, ela tem que ser o afastamento. Eu acho que a pessoa tem que ver assim, ó, fiz besteira, sabe? E aí, aquele que sofreu o preconceito, se, sei lá, foi numa página que ele viu, cara, não acessa mais aquela página, sabe? Agora, lógico, se foi algo muito gritante, foi um preconceito racial e tal, denunciar, né? Eu acho que isso é necessário para inibir para que não aconteça com outras pessoas. Isso também pode ser uma das escapatórias. Tipo, uma pessoa, ela cometeu racismo contra outra, processamento. Pode ser uma das soluções também? Quando você consegue encontrar a pessoa, né? Porque muitas vezes são perfis fakes, né? Mas se for um perfil de alguém conhecido, eu acho que é válido. Válido? Perfeito, então. O senhor acha que devia vir de casa, da educação da família, da escola, ou a lei devia ser mais branda na questão do preconceito? Eu acho que está na família e na escola. Eu acho que nesses dois lugares é onde a gente aprende a ser gente, tá? Lógico que depois da vida ela continua ensinando a gente muita coisa, mas se tu tem uma boa base familiar e se tu tem uma boa base na escola, bons professores, bons colegas, selecione bem os seus colegas, sabe, os seus amigos, aquelas pessoas que convivem com a gente vão influenciar muito em como nós vamos agir. A gente falou muito como combater o preconceito na internet e tudo, mas tem muita gente que não sabe ainda como combater. Tu poderia dizer qual seria a melhor forma, tipo, se eu presenciar um preconceito na internet, como eu deveria agir, qual seria o melhor jeito de eu fazer? É aquilo que eu comentei ali. Se você tá numa página e viu que sei lá, alguém proferiu algum tipo de preconceito, principalmente racial, de gênero, qualquer coisa do tipo, cara, a minha opinião é o seguinte, não dá pra gente processar todo mundo, não tem como, né? Se puder denunciar, eu acho que algumas aplicações, algumas ferramentas aí, eu não sei se o Instagram tem ali, você pode fazer a denúncia, né? Eu acho que tem isso. Aquelas que tiverem essa oportunidade de você denunciar, denuncia. Aquelas que não tiverem, cara, te afasta, segue a tua vida, sabe? Tipo, a pessoa falou besteira, deixa ela de lado e segue a sua vida mesmo aí, sem dar bola para aquilo ali. Às vezes a melhor resposta é o silêncio. Exatamente, perfeito. Então, indicar a pessoa... Não vale a pena nem tu retrucar, sabe? Tipo, e eu vejo muito isso nos comentários, em posts, aí fica um retrucando o outro, cara, ninguém vai ganhar nada com isso dali. Tipo, tchau, sigo a minha vida aqui. E você acha que a inteligência artificial, que está ficando muito famosa atualmente, ela vai ajudar a parar o preconceito ou vai apenas impulsar o preconceito, piorando o que já está ruim? Eu acompanho bastante, inclusive eu faço bastante trabalhos com inteligência artificial e no início elas tinham sim alguns vieses ali porque elas são alimentadas de coisas que captam na internet, né? Mas o algoritmo tem sido melhorado constantemente e eu vejo que praticamente, assim, hoje eu não encontro mais, pode ser que até exista, mas eu acho que a inteligência está sendo preparada para evitar esse tipo de situação. Sim. Assim, chegamos ao final do nosso grande podcast. Eu lhe agradeço pela sua presença e para todos que estão assistindo e que vão assistir, lembre-se, cada post, cada mensagem que você manda na web vai impactar a pessoa tanto negativamente ou positivamente. Então, você tem uma escolha. Você quer impactar a pessoa
de forma positiva ou negativa. E para mim é melhor você escolher a pessoa o que vai fazer a pessoa ser impactada de forma positiva, do que ofender a pessoa e deixá-la triste e fazer ela cometer um ato contra a sua própria vida.